de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo. Certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. E Isso aqui é a verdade. o que eu fico curioso é como que você fez para, durante essa época, se manter fiel à sua estratégia. Porque você fez um estudo e, como você mesmo disse, era muito mais uma esperança que você não sabia se daria certo naquele ambiente. Ó, quero comprar 1.000 ações por mês de uma determinada empresa. E foi fazendo isso e falou que no 8º ano o negócio já se sustentava. Só que você pegou um período do Brasil extremamente conturbado. Se a gente volta lá atrás, mas durante esse período de 40 anos, a inflação foi de no mínimo 2 dígitos todo ano, às vezes 3, às vezes 4. Um monte de planos econômicos chegou malucos. uma época do Delfim que ele, como um bom futurólogo, não é isso? Ele projetou a inflação 12% ao ano. E ficou 2 anos como 12% em termos de imagem. Mas na realidade era 30, 40. Pois é, É que nem hoje, por exemplo, né? Hoje você convive com o número que o governo dá para você. 12%. É isso. Mas a inflação é 40%. Então, se você acreditar no governo, você faz que nem um caranguejo, você vai para trás. Tá entendendo? Mas você empresta o dinheiro para ele. Ele quer que você acredite que é 12, porque ele precisa do teu dinheiro para se financiar. Ele pega pagando a juros baixos, parte dos títulos, por exemplo, são corrigidas por IPCA, mais uma taxa, quanto mais baixo o IPCA, Claro. menos ele paga. Aí nessa IPCA, correção. IPCB, IPCC, tudo que você imaginar de IP, é tudo conversa para boi dormir. Tá entendendo? Isso é a enganometria que conduz a você a sensação de que você está, através de um índice, você está sendo remunerado. Quando, na verdade, você não está nem corrigindo o seu dinheiro. Você faz o seguinte, o que eu fiz sempre. Quando chegar em janeiro, cada um de nós tem uma inflação, não é isso? Quando chegar em janeiro, você faça um apanhado seu e você faça uma relação de tudo aquilo que você precisa. E veja no dia 2 de janeiro quanto você gasta para ter aquilo. Quando chegar no dia 31 de dezembro, você só compara os preços. Você vai ver que subiu no mínimo 40%. Muito provavelmente vai ser Aí bem o governo maior que o fala, IPCA. olha, eu te dou 12. Então o que acontece? Se você pegar aquele volume de dinheiro, aplicar para ganhar 12 no ano, e a inflação é 40 real, você não aplicou na renda fixa. Você aplicou na perda fixa. Tá entendendo? Que é o que eu digo. Por isso que eu não tenho, nunca invisto. Eu tenho alguma coisa nesse sentimento de renda fixa, porque não dá para guardar o dinheiro no colchão. Sim. Tá correto? Então você tem que deixar lá, no banco, correto? Então o banco, eu uso o banco. Eu não me valho do banco para nada. Eu uso o banco para guardar meu dinheiro. Para não deixar embaixo do colchão. Não, com certeza. Mas sobre isso do IPCA, ótimo que você falou, porque de fato, se você pega e mede a sua própria inflação, muito provavelmente ela vai dar muito mais alta do que o índice do governo, Sim. porque na própria metodologia do IPCA, eles colocam lá, que é uma cesta de consumo para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. E a cesta de consumo de uma família que ganha um salário mínimo, uma família que ganha 40, é totalmente diferente. Totalmente diferente. claro. Eu gosto de dar um exemplo, ó, tudo no mercado subiu 20%, isso afeta a família que ganha um salário. E aí, por algum motivo, pandemia, por exemplo, passagem aérea caiu muito. Aí o IPCA fica mais baixo porque a passagem aérea caiu, sendo que a família de baixa renda não tá pegando voo naquele momento. E nem a de alta renda, às vezes, que tá fechado. Então o que caiu porque não teve demanda. Mas o que você quer comprar tá tudo muito mais caro. Então, muito provavelmente, se você fizer sua conta de inflação em casa, de fato, a tua inflação Vai ser particular muito vai ser maior. muito mais alta do que a inflação que nós vemos medida por um índice, que é a do IBGE, o IPCA, e o IBGE também é um órgão do governo. Então pode ser que eles queiram até, não tô falando que isso acontece hoje, mas o governo fala, olha, a carne subiu muito. O brasileiro nem gosta tanto de carne assim, não. Agora o brasileiro é vegano. Então, tira a carne aí e bota uma outra coisa pra corrigir o índice, deixa só o feijão. Bota o por pirulito, exemplo. né? Eles botam que não subiu, É pô. o pirulito, que o pirulito não Exatamente. aumenta. Mas aí, já falando um pouco agora sobre futuro. Porque você falou, poxa, o passado, né? Minha história tá no livro, tudo.
Como é que você encara as perspectivas para esse ano? Porque nós temos uma bolsa barata no geral, com várias empresas de qualidade e que tem aquele perfil que vocês gostam dentro da AGF, ou seja, empresas perenes, empresas que são mais consolidadas, que têm barreiras contra a competição, boas pagadoras de dividendos pagando 10% até mais do que isso pelo preço atual, mas também tem essa sombra de tributação, por exemplo, tem a questão de que o pessoal acha que, olha, os preços podem cair mais do que já caíram devido à ingerência governamental. O que vocês estão olhando para agora nesse cenário? Bom, eu pelo menos estou examinando à luz do seguinte sentimento. Esse país já teve que suportar, depois da intervenção militar, um cidadão chamado José Sarney, que teve um ministro que hoje ele ostenta galhardamente o seu nome no Guinness Book, porque ele foi o ministro que teve a possibilidade de produzir a maior inflação nesse país. Né? Então ele está no Guinness Book. Se não está, a gente vai tentar fazer. Devia colocar, né? Devia entrar. Nós tivemos o quê? Depois do Sarney, o Collor. Confisco. Depois do Collor. E o Collor acabou provando que o melhor negócio do mundo são ações, não é isso? Porque ele encilhou e encurralou tudo quanto era conta corrente, título público e título que não era público. Então, ele mostrou a todos os brasileiros que ações têm uma garantia que não se imagina e uma segurança que ninguém interpretava ter. Muito bem. Depois nós tivemos um outro presidente, que foi, como é que era o nome dele? O do Topete? Itamar? Itamar Franco. Né? Depois nós tivemos o pior presidente que esse país já teve, na minha opinião, que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ele criou uma fantasia que os brasileiros não fazem ideia de quanto tinha de lantejouas essa fantasia. Ele conseguiu fazer com que o real fosse mais forte que o dólar. Uma piada. Né? Porque você precisava de um real para comprar 85 centavos de dólar. Isso foi o maior embuste que esse país já teve a oportunidade. E depois ele acabou se considerando como uma pessoa que traiu seus companheiros, né? Porque ele assegurou ao Itamar Franco, após os 4 anos, que ele apoiaria o Itamar Franco, e não honrou acabou sendo contemplado com mais um mandato. É isso. E depois também traiu fortemente um outro indivíduo muito importante no país, chamado Adib Jatene. Ele convocou Adib Jatene para ser ministro da Saúde e brigar para instaurar a CPMF, que isso iria integralmente para a saúde. O Adib Jatene desenvolveu um trabalho muito grande e conseguiu aprovar a CPMF. Quando aprovada, Fernando Henrique falou, não vai mais para a saúde. Traiu também. Então, o Fernando Henrique, na minha opinião, foi o pior governo que esse país teve. Tá entendendo? Aí depois vieram os outros. Veio quem? Veio Lula. Né? O país quebrou com o Lula? Não. Trincou, mas não quebrou. Tá certo? Talvez o Lula tenha sido a figura mais proeminente em termos de surrupiar recursos, não é isso? Sempre com aquela fantasiosa desculpa que eu falei, eu não sabia. Esse foi sempre o mote dele. Aí veio a Dilma, mais 6 anos, o país suportou isso. Então você veja uma coisa interessante. Aí veio o Bolsonaro, não é isso? O Bolsonaro tentou mudar um pouco as feições estratégicas do país. O Lula sempre implementou uma política de caráter social. Está correto? Essa política de caráter social sempre teve o condão de tirar recursos e oferecer àqueles que não sabiam pescar o peixe. Então, uma política estratégica de cunho social, não de cunho econômico. Está entendendo? Muito bem, o Bolsonaro tentou alterar
essa estratégia para o cunho econômico. Só que, num determinado momento, ele chegou na conclusão que ele somente conseguiria se reeleger se ele optasse também pelo populismo. E ele optou aí pelo populismo, abandonou a estratégia de implementar uma configuração econômica no país. E é isso hoje que nós temos o quê? O nosso governo examinando a luz do social, certo? E examinar a luz do social, você faz o quê? Você dá o peixe, você não ensina a pescar. Então nós vamos ter que conviver mais 4 anos com essa política de você ficar dando o peixe. Quando eu digo dar o peixe, quer dizer, então esse governo começou fazendo rir, né? Não é fazendo você alimentar um sentimento de esperança para um aumento dos meios econômicos. Então, de onde é que vai se tirar dinheiro para dar todo esse benefício social? Se não do povo brasileiro. Daqueles que são os que geram riqueza. Entendeu? Então, a gente precisa torcer e rezar para que esses 4 anos passem rápido. Eu ia dizer, então, estamos lascados. Tá certo? Perspectiva otimista. Não, eu tenho uma perspectiva realista na minha Sim, Não, tá certo. eu concordo. Tá bem. Porque você veja bem, você pega quais são os acenos que você tem em termos de economia. Os juros altíssimos, a inflação alta, tá entendendo? Então, o povo perdeu o poder aquisitivo. E na razão direta que a inflação, ela se acentua, você perde mais poder aquisitivo. Nós temos também uma outra falácia por parte dos nossos governantes, de que esse país aqui é um país que tem uma má distribuição de renda. Só que eles se esquecem que são eles que determinam essa distribuição de renda. Quando eles têm que aumentar o salário mínimo, é 3%. Quando tem que aumentar o salário deles, é 50%. Então, ao longo do tempo, essa diferença vai se acentuando. Está correto? Então, a gente tem que tentar se prevenir disso. E como? Né? Essa é a pergunta. Como? Tá? Aí é que vem você estudar e investir os seus recursos na geração de riqueza. Porque o governo não interpreta a geração de riqueza como um fator de estímulo à economia. Ele tem o quê? Ele tem o fundamento básico de social. Tanto é fato que hoje já ele interpreta e anuncia que ele não vai respeitar mais os orçamentos. Não é isso? Então, tudo isso você vê como fatores negativos, não é isso? Não, sem dúvida. Então, eu olho para esses fatores e falo, vou continuar direcionando meus recursos para gestores competentes e não para gestores incompetentes, como é o governo. Até querendo saber a opinião da Aloysio sobre isso, mas fazendo um ponto, né? Um dos maiores, vamos colocar assim, né, vilões nessa questão de distribuição de renda é a própria inflação. Porque se você tem uma inflação, por exemplo, vou chutar aqui, de 10%, que foi a inflação oficial medida pelo governo lá em 2021, ou seja, tudo ficaria na média 10% mais caro. Para uma família que ganha muito pouco, né, isso é a diferença entre ter carne na mesa ou não, porque tudo que eles ganham eles acabam consumindo. Para alguém de classe média, você é afetado na cesta de consumo, mas você já tem sua casa. Você já tem algum investimento que vai ser corrigido pela inflação. E, Exato. se o teu patrimônio é muito grande, que é o caso dos ricos, você tem um monte de investimentos que vão estar ganhando acima da inflação, nesse cenário, vai estar comprando em empresas que têm o poder de remarcar preços, por exemplo. E aí, por mais que o preço daquilo aumente, o preço da sua casa aumenta, o preço do dólar que você tem aumenta, o preço das ações que você tem acaba aumentando ao longo do tempo. Então, por conta disso, o rico acaba ficando mais rico nesse cenário, enquanto o pobre, ele fica mais pobre efetivamente porque está consumindo muito menos por conta do avanço dos preços. Mas, Aloysio, você tem alguma opinião a acrescentar sobre isso? Quando você se coloca no papel do empreendedor, né, do empresário, enfim. Imagina você tomar uma decisão de investimento lá em 2019, 2020, com uma taxa de juros que chegou ali no fundo, né, a 2%, e pouco tempo depois, 3 anos depois, você já está em 13,75%. Então, é muito difícil de você tomar risco aqui no Brasil. Então, os próprios governantes que falam sobre distribuição de riqueza são aqueles que corroboram com medidas econômicas que são inflacionárias, e aí, obviamente, a política monetária tem que ficar correndo atrás do rabo, tem que ficar correndo atrás da política fiscal, que é perdulária,
E aí a gente chega no momento em que a gente está hoje, com uma taxa de juros altíssima, que favorece o quê? Aquele que já tem recursos. Uhum. Então é um paradoxo que, na verdade, é difícil, né, de você casar a teoria com a prática, né? Na verdade, o que acaba acontecendo é justamente o contrário, né? Você acaba não gerando riqueza, mas concentrando ainda mais a riqueza, né? E é o que ele disse, concordo plenamente. A classe política é aquela que mais contribui para isso, né? Lembrando que quando você corrige o deles, é tudo em cadeia. Você veja que ao longo do tempo, esta diferença de contemplação, de remuneração, de reajuste, ela vai assumindo um descontrole e uma desproporção fantástica. Você veja que o salário mínimo é R$1.000, R$1.300. O salário do ministro do Superior Tribunal Federal é R$45.000. Quer dizer, olha a diferença. Uhum. Né? Essa diferença ela foi se consolidando ao longo do tempo. Certo? Então é por isso que a distribuição de renda nesse país ela é inadequada. Exato. Certo? E aí você cai numa armadilha muito comum, né, para os países em desenvolvimento, que é a estagflação. Que quando você chega em um momento, você não consegue controlar a inflação, você tem toda uma questão de inflação indexada, porque você tem os contratos que vão sendo corrigidos, e essa própria inflação vai retroalimentando ainda mais a inflação, o que leva à estagnação da economia. Eu estava buscando aqui, enquanto estavam comentando sobre esse dado, algo que eu tuitei na época que estava tendo os debates eleitorais, foi a informação que o candidato à época, Felipe Dávila, ele colocou, né, e eu fui correr atrás para ver o dado exato, que era a diferença entre o crescimento do PIB do Brasil entre 2011 e 2020 e o crescimento do salário, sem contar penduricalhos, dos parlamentares no mesmo período. Lembrando que eu estou falando de 2011 a 2020, tivemos mais aumentos depois. Mas nesse período, um período de 10 anos, o PIB brasileiro cresceu no acumulado 2,7%, média de 0,26% ao ano. Enquanto isso, o salário dos parlamentares saiu de 16.500 para mais de 33.000, um aumento de 104,6%. Que beleza. Está explicada a questão da distribuição de renda no país. Né? E depois eles querem taxar dividendos para resolver as coisas. Exatamente. Né? Enquanto eles estão lá simplesmente pegando tudo porque isso. cada dia que passa, eles têm a necessidade de mais recursos. De mais dinheiro, né? Então eles vão colocando o dedo onde dá. Uhum. Né? Onde consegue.